Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, meu boa noite a todos. Também aqui inicio minha fala saudando e parabenizando o GM Coutinho. Em seu nome eu saudo todos os servidores públicos e dizer também que esse vereador, sempre que possível, tem colaborado e vai continuar colaborando para que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e reconhecidos. E eu acredito muito numa nova direção do sindicato. Eu tenho certeza que hoje, com a contribuição de cada servidor público, esse sindicato, esses representantes, na pessoa aqui do Raul, o Caio, vai estar levando todas as informações e, com certeza, não só o plano de carreira, com qualquer outro direito, também outras condições de trabalho que precisa ser realmente analisado com muito carinho e realmente dar esse incentivo de reconhecimento e respeito ao servidor público. Eu tenho algumas indicações aqui. Uma delas foi pedindo para que a Araprev pagasse sobre aquilo que desconta e não sim sobre o base quando um funcionário público afasta do seu trabalho. Uma outra medida também que eu pedi para a administração que foi respeitar a loma, que é garantir o uniforme e o equipamento de segurança quando for o caso. Então, eu tenho uma experiência à frente de sindicatos e tenho certeza que eu vou poder colaborar. E eu tenho certeza que cada um que tiver diálogo é capaz de vencer e trazer frutos positivos para o servidor. Eu também, hoje vindo aqui para esta sessão, fui abordado por uma munícipe, uma jovem lá da região leste, questionando uma atitude de um médico, onde eu disse para ela que antes de ouvir o outro lado, eu também não poderia falar nada nessa tribuna, condenando nem absolvendo ninguém. Mas ela me disse o seguinte, que um pediatra que se encontra dando atendimento lá no Hospital Zona Leste, no pronto-socorro, que passou um medicamento, mas que a dose que foi passada, a enfermeira entende que é além do que a criança suporta. Eu quero, questão de ética, não falar o nome da munícipe, até porque eu preciso apurar melhor. E eu quero pedir você que me parou e me passou essa informação, que tire uma cópia dessa receita, que amanhã, ou mais tardar o final da semana, eu estou levando essa receita para o prefeito, que é médico, e se ele entender que essa dose realmente é além do que a criança suporta, eu acredito que o prefeito vai tomar as medidas cabíveis. Não sei se a enfermeira tem competência para dizer se pode ou não, mas eu sei da experiência de um enfermeiro. Muitas vezes a gente acaba realmente acatando a sugestão de um enfermeiro, porque a gente sabe que a experiência deles são muito competente e nos assegura, no sentido até mesmo de descumprir o que o médico passa. E também dizer que esse médico não é cubano. O nosso pronto-socorro lá da região leste não tem nenhum cubano, não tem nenhum médico do mais médico que veio. Os cubanos se encontram nos PSF. O fato dele não falar o nosso português não quer dizer que ele é cubano. Mas vou apurar com muito carinho e agradeço por trazer essas informações para que a gente possa buscar uma medida no caso. No decorrer não só desse mandato, mas do outro mandato, trouxe para esta casa, levei até a administração algumas propostas, alguns debates, alguns temas que com certeza, depois de uma boa discussão, de uma boa justificativa, a administração sempre me deu uma resposta no sentido de que eu tinha razão. Uma delas foi com o fim da tarifa de água e esgoto, que esta Câmara aqui aprovou a pedido da administração, tarifa de água e esgoto sobre um terreno sem edificação, sem a solicitação do serviço. Agradeço a administração por reconhecer esse equívoco que vinha acontecendo na cidade de Araras, cobrando por aquilo que não era prestado o serviço. Uma outra coisa que eu também convenci a administração foi um parcelamento em 48 vezes
para que aqueles munícipes que devem o seu IPTU, a água e outros impostos, que também não foi possível no Prodébito 1 parcelar em 4 vezes. O prefeito também se sensibilizou e esta Câmara aqui, o qual eu agradeço muito os vereadores e as vereadoras, que aprovou por unanimidade. Também um prazo para as isenções dos IPTUs, no caso aposentados, pensionistas que ganham até 2 salários mínimos, e também algumas empresas. Também o prefeito atendeu esse vereador, não só pelo pedido do vereador, mas muitos também procuraram ele, munícipe no caso, e ele se sensibilizou e mandou para a Câmara até dia 13 de junho. Quem não teve a isenção porque perdeu o prazo, procure a prefeitura, não perca mais essa oportunidade, porque é só até o dia 13. E o parcelamento em 48 vezes, o Prodébito 2, vai até o dia 29 de julho. Mas eu estou focando na isenção porque o prazo é menor. Então, você que me pediu, fique sempre atento. Também trouxe um outro tema que tem causado muitas cobranças, em relação ao ITBI. E agora, vencido todas essas etapas que eu citei, eu vou travar essa discussão com a administração. Por quê? Nós temos um entendimento, nós temos uma súmula 108 do Supremo Tribunal Federal, que ela é de 1973 e diz o seguinte: primeiro quer dizer o que é o ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É quando você vai vender uma casa, um terreno, o comprador tem que pagar esse imposto. Então, o que acontece na cidade de Araras? Já disse aqui nesta tribuna, mas Alvorada, Alto da Colina, Jardim José Almeto, quem comprou lá da Nassar, Jardim Celina, entre outros que comprou terrenos com prazo de 100 meses para pagar. Foi feito um contrato de compra e venda para que essa escritura fosse passada só quando quitasse isso. Enquanto isso, o cidadão foi lá e construiu uma casa, muitas delas acima de 100 mil reais, até mais de 200 mil reais. Pois bem, a súmula 108 diz o seguinte: é legítima a incidência do imposto de transmissão item vivo sobre o valor do imóvel ao tempo de alienação, e não da promessa. Quer dizer, na súmula 108 está permitindo a cobrança do ITBI e também da construção, desde que o Código Tributário do nosso município aplica. Então, o Código Tributário, no artigo 222, ele permite essa cobrança do ITBI sobre a construção de quem comprou o terreno. Aí veio a súmula 110, de 1973 também, que diz o seguinte: o imposto de transmissão item vivo não incide sobre a construção ou parte dela realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação. Ou seja, a 110 está mandando cobrar. Até aí, o município não cometeu, no caso, o pessoal da Fazenda, não cometeu nenhum equívoco, e sim está seguindo o que o nosso Código Tributário manda. Aí nós temos a súmula 470, que é de 1964, é a mais recente, mas também quero deixar claro que nenhuma revoga a outra. Então, a 470, de 1974, diz o seguinte: o imposto de transmissão item vivo não incide sobre a construção ou parte dela realizada equivocadamente pelo proponente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa da venda. Ou seja, se você comprou o terreno desse proprietário, desse loteador, e já existia alguns métodos de construções em cima, aí ele vai pagar sobre essa construção. Agora, o prefeito entendeu
entende, isso é um ponto de vista do prefeito, que está errado, mas ele precisa de um respaldo jurídico e pediu para que esse vereador provocasse uma documentação pedindo a mudança do nosso Código Tributário. E farei isso porque eu não acho justo cobrar o que não é servido.